Olá, como vai? Sou Carlos Barroso com mais um debate de cena política. Politicamente, o país se encontra no fundo do poço, reflexo do mega escândalo da Petrobras. Na última sexta-feira, em Belo Horizonte, o ex-presidente Lula e a presidente Dilma pediram à militância petista para ocupar as ruas em defesa do governo e do PT, mesmo porque no Congresso já se fala francamente em impeachment. Lado a lado com a política caminha a crise econômica. A inflação bateu em 1,24% no mês passado. A projeção de crescimento econômico para este ano é zero. Já seria a estagflação? Cena política debate por que veio e para onde vai a crise no país. Com quem pesquisa e escreve sobre o assunto. O cientista político Malco Camargos, professor da PUC-MG desde 2001, diretor executivo do Instituto VER, Pesquisa e Comunicação Estratégica. Tem doutorado sobre correlação entre a economia e política, especialista em comportamento eleitoral, colunista do jornal Hoje em Dia. E o jornalista João Gualberto Júnior foi editor adjunto do jornal O Tempo. Trabalhou também como editor do jornal da PUC-TV. Atualmente faz mestrado no DCP, Departamento de Ciências Políticas da UFMG, e é colunista político do jornal O Tempo. Agradeço a presença de vocês dois. Malco, como você sabe, é cientista político, com um pé no jornalismo. O pai dele, fazendo uma homenagem aqui, Maurício Lara, jornalista, muito conhecido. Meu professor também. Professor, Sim. Né? A irmã, Isadora Camargos, também jornalista. Os dois foram meus companheiros de redação no jornal Estado de Minas. É ótimo. E um abraço para eles. Começar com o Malco. Eu estava falando ali da crise e ainda tem esse aspecto. Lá no Congresso foi eleito Eduardo Cunha, que é considerado arquirrival da presidente Dilma. E o ambiente ficou propício para até caminhar processos de impeachment, juntando crise política, crise econômica e tudo mais. No seu entender, para onde que vai tudo isso? Há um perigo evidente de essa crise descambar no Brasil? Barroso, perigo há. Agora, eu ainda acredito nas nossas instituições, sabe? Eu acho que nós temos que separar o presidencialismo do parlamentarismo, né? Nosso sistema de governo não permite que um presidente seja punido por mau resultado do desempenho da sua função pública, e sim por malfeitos. E até o momento, devido a uma brecha da nossa legislação que permite a chamada doação oculta ou doação cruzada, no qual o dinheiro dos financiadores de campanha vão aos partidos e não aos candidatos, é muito difícil responsabilizar individualmente um político por um ato mal feito do seu partido. O fato de a presidente Dilma não ter aquele dolo, não ter aquela acusação de ter enfiado dinheiro no bolso diretamente, você acha que pode ajudá-la a... Porque esse mandato Dilma II tem 40 dias, né? 39 dias hoje, e já parece que tem 4 anos de governo e final de governo, com uma crise muito grande. Mas isso você acha que pode salvar a pele dela? Exatamente, a falta de uma questão objetiva que justifique uma ação brutal dessa, que é a retirada do posto do presidente da República. Quer queiramos ou não, Dilma foi eleita presidente da República nas eleições de outubro do ano passado. E no sistema presidencialista não se tira o mandato de um presidente a partir do resultado de políticas públicas. Seria melar o jogo, como se diz popularmente. E ainda há um contexto que eu acho bastante interessante que eu queria trazer à tona. Suponhamos que pela presunção do domínio de fato, ou seja, ela deveria conhecer o que está acontecendo e por isso pode ser punida, uma vez que o seu partido deve estar envolvido. Domínio do fato é que julgou e condenou José Dirceu. E não chegou a condenar Lula no mesmo processo, né? É uma coisa até que foi tirada do julgamento dos nazistas, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. Nessa teoria direção, do domínio do fato. Então, poderia chegar a responsabilizar a presidente. Responsabilizando ela, também seria responsável o seu vice do PMDB, que é o partido, ao que tudo indica,
também está envolvido no mesmo processo. Uhum. Somado a isso, quem nosso na linha sucessória seria o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que também está citado neste processo, ou seja, não salvaria ninguém em nossa República. O presidente do Tribunal do Supremo seria o outro nome na linha, Ricardo Lewandowski, presidente, hein, João? Pois é, a gente tem que aguardar, o Malco falou, usou bem o termo, por enquanto, né? Você disse, por enquanto. Porque o desdobramento da Operação Lava Jato, a gente não sabe muito bem onde vai dar. Diferentemente do mensalão que começou pelos agentes políticos, com foro privilegiado para chegar ao esquema financeiro e tudo mais, agora as instituições de investigação, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, fizeram o inverso. A cereja do bolo serão os políticos, os mandatários de cargos públicos. E a qualquer momento o Procurador-Geral da República, como ele mesmo prometeu, que seria na volta do recesso judiciário, ele apresentaria a lista de denunciados. A discussão sobre essa questão de impeachment da presidente Dilma está relacionado a falhas como ingerência, omissão, incompetência, inclusive com a chancela do jurista Ives Gandra, isso foi publicado aí na semana passada. Realmente é muito frágil, até porque se for pegar a ingerência e omissão de gestor público no Brasil... A questão da Petrobras, né? A questão da Petrobras, ela era presidente do Conselho, era ministra das Minas e Energia, então ela tem uma ligação, né? Mas suponhamos que chegue a documentação de que o comitê dela de 2010, não de 14, o de 2010, foi beneficiado com recursos desse esquema. E aí, onde isso vai dar? Essa é a minha grande preocupação como cidadão. Se for comprovado de que o comitê dela de 2010 recebeu dinheiro por meio de... Essa triangulação que está sendo apresentada aí de empreiteira Petrobras e os diretores da Petrobras que canalizavam esse recurso para os partidos. Né? Então, mas aí que tem uma questão que é um absurdo que tenha perdurado em nossa legislação. Muito mais importante do que proibir a doação de empresas para no financiamento de campanha, seria fazer o vínculo direto entre empresas e partidos. E a nossa legislação permite que o dinheiro saia da empresa, entre nos partidos e os partidos distribuem entre seus vários candidatos. E não dá para você afirmar se aquele montante de dinheiro da empresa X foi para o candidato A, B, C ou D. Então nós teríamos que, no escândalo desse, caçar todos os eleitos dos partidos envolvidos no processo. E a coligação para o legislativo toda também. Exatamente. Então é irreal disso acontecer. Nós teríamos que convocar eleições gerais para todos os cargos da República novamente. Será que as nossas instituições permitem isso? Então eu acho que assim, é uma ação extremada. Do ponto de vista do contexto econômico, a situação do Brasil em 2015 é muito igual à de Fernando Henrique Cardoso em 1999. Um presidente que se reelege em cima de uma crise econômica, consegue se manter no poder porque o eleitor vê como ele é uma estratégia mais viável do que a alternância de poder, mas já começa a cobrar deles resultado logo em seguida. Em 99, a gente lembrar o nosso telespectador, Fernando Henrique desvaloriza o real no dia 15 de janeiro. O real passa a valer quase a metade do que valia frente ao dólar numa crise cambial forte. Ao final do primeiro ano, até que a economia do país se ajusta bem. Agora, Fernando Henrique foi culpado até o final do seu governo pelo mau desempenho daquele ano da sua eleição e do ano seguinte. Inclusive, tem esse outro dado, antes de você falar, João, te cortando, sem querer cortar, que tem esse dado, que essa pesquisa que houve do Instituto Datafolha, agora no final de semana, mostrou a presidente Dilma despencando em popularidade, caindo de 42% para 23%, uma queda de 19 pontos percentuais, e atingindo, você acabou de falar em Fernando Henrique Cardoso, atingindo a percentuais de Fernando Henrique Cardoso, 12, 14 anos. E muito distintos do percentual alcançado por Lula, que enfrentava também uma crise ética na sua reeleição, porém, respaldado pelos resultados econômicos do seu governo, conseguiu se sair super bem no processo eleitoral
e no início do seu segundo mandato. Eu estava te cortando, Não, João? não, essa comparação com o Fernando Henrique é muito interessante, porque além dessa maxi desvalorização, levou-se a uma perda de reservas cambiais enorme naquela conjuntura, em 99, aquela brincadeira de crise México, depois foi Ásia, Rússia e chegou no Brasil. O Brasil era a bola da vez em 99, 2000, que levou a perdas cambiais enormes, né? Mas na época o Lula disse que a crise era uma marolinha, né? Não, isso foi 10 anos depois, gente. Foi depois. 2008. sim. Qual que é a Então questão? tá bom, eu pensei que você estava falando de 2008, não. Qual que é a questão? A crise foi muito mais grave do ponto de vista cambial, que impactou a inflação, por exemplo, taxa de juros nas alturas que já era para segurar o real até o fim de 98. Mas a questão que me preocupa em relação à nossa conjuntura é a conjugação de fatores. Concordo absolutamente. É a conjugação de fatores. Antes vocês falavam a crise econômica... a palavra conjuminação, na época que eu fazia conjugação, conjuminação, imbricamento, enfim. Eu só estou brincando com a palavra que era muito usada. Porque, de repente, a questão de crise econômica, do ponto de vista, considero até menos grave do que a de 99. Nosso nível de emprego está muito bom, enfim, inflação é natural que o IPCA e outros índices de janeiro sejam mais altos por causa de todos os reajustes de tarifas que ocorrem no mês de janeiro. Isso tende a ser controlado, mas o problema questão de estagnação de crescimento é uma tendência, porque nós aprendemos simplesmente a fazer política monetária, fiscal deixa de lado, até em consequência de conjuntura política. Mas a inflação em janeiro não foi foi igual a outros janeiros, não foi? Sim, foi igual a 12 anos. Foram maiores. Mas maior em 12 anos. Mas o pessoal agora que está na Fazenda, os Chicago Boys, vão tomar conta disso até o final do ano, não tenha dúvida. Chicago Boys. Então, a questão é de tirar dinheiro da economia, sim, e fazer o país crescer menos. A tendência é essa. Agora, se não bastasse a conjuntura econômica, a gente tem crise de água que... Vamos colocar na cabeça de todos os cidadãos do Brasil que a responsabilidade é de seus governadores. Isso foi um caso interessantíssimo de um tracking, foi uma pesquisa qualitativa feita pelo Comitê da Dilma durante a campanha no ano passado, e que o cidadão paulista acreditava ao governo federal a falta d'água em São Paulo. Olha para você ver... mas o Geraldo Alckmin caiu também, despencou agora. Também é generalizada. Dilma, né? É uma crise geral dos gestores públicos. A crise energética, que sim, tem uma parcela grande de responsabilidade do governo federal, isso sem contar Lava Jato. Agora, é muito interessante, João, essa perda de imagem de quase todos os nossos representantes, né, que retoma um pouco as manifestações de junho de 2013, quando todo mundo foi afetado por ela, independente da ideologia. Mas os índices ficaram agora até piores, né? Exatamente. Mas então teve a crise, teve uma queda, uma recuperação, até a eleição eles conseguiram aumentar a sua popularidade, e logo em seguida, a primeira oportunidade que o eleitor teve de punir os seus gestores, ele puniu de novo, né? Quando entra a eleição do presidente do Congresso, né, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, quando ele fala na independência dos poderes, né, seria o mundo ideal mesmo, né, os poderes mais paritários, mais capazes de exercer o tal famoso sistema de freios e contrafreios, ou de peso e contrapeso Montesquieu. Agora, quando ele coloca como primeira medida a votação do orçamento impositivo, ou seja, ele está preocupado com o orçamento, com a sua capacidade de execução de parte do orçamento, quando a Assembleia Legislativa aqui do Estado, ancorada numa medida do Judiciário e volta com auxílio moradia, mostra que os nossos representantes estão muito pouco preocupados com a sua popularidade, estão muito preocupados com as políticas públicas que têm produzidos. Isso faz com que o cidadão fique cada vez mais descrente da política. Errado, então, é só você achar que é uma satisfação da oposição, que é uma vitória da oposição. Não é. A derrota que nós estamos tendo é de todo o nosso sistema político brasileiro, é das nossas instituições. Eu tenho de fazer um intervalo, mas é interessante isso que você está colocando, né? Político, ele tem esse pensamento, que o eleitor tem uma memória muito fraca, que esquece tudo, né? No início de mandatos, eles fazem isso. Depois, na hora que chega perto da eleição, tentam acertar isso. Você quer complementar? Para quem está assistindo a gente, não fechar a janela para não ter a tentação de pular. Tá certo. Cena Política volta já já.
volta à cena política debatendo a crise política e econômica. João, você estava falando aí da questão da água, da crise da água. E eu fiquei aqui no intervalo pensando que quando a gente coloca essas questões mais críticas, analíticas, jornalista, cientista político, tem esse papel. Eles falam, aquele sujeito é coxinha, fica só falando do PT. Se você fala o contrário, do Tucano, fala aquele sujeito é petralha. Só fala contra o PT. Mas vamos colocar esse dado aqui, que o presidente, estávamos falando de presidente, vamos voltar aqui para o governo, o governador Fernando Pimentel, ao falar da crise da água aqui em Minas Gerais, que ela foi, de uma certa maneira, retardatária de São Paulo, ele disse que o governo anterior, desde Aécio Neves, Antônio Anastasia e Alberto Pinto Coelho, não cuidaram dessa questão da água, esconderam-na politicamente e eleitoralmente, por causa da eleição. Que ela já poderia ter sido olhada há meses. Você sabe que para a gente não ficar só do lado do PT, né? O que a situação demonstra, assim, que várias dessas crises que nós estamos, sobre as quais nós estamos debatendo hoje, inclusive a da Petrobras, elas não surgiram, né, na virada do ano agora. Crise de água, esses desdobramentos todos da Operação Lava Jato não é surpresa para ninguém. Assim, claro que tem um crescente de clamor popular e tudo mais. O problema, por exemplo, outro problema fiscal, isso tudo coincidindo em ano eleitoral é que é o grande nó. Isso tudo tem que ser represado por quem está nos cargos para não prejudicar o seu projeto de reeleição ou de seus aliados, entendeu? Como cortar, por exemplo, gastos públicos significativamente em ano eleitoral? Isso é impossível, é inviável, entende? Que eles dizem, né? Chicote que bate, Chico bate em Francisco. A gente fala do governo federal segurou essas informações, segurou eleitoralmente, mas que estadual também, que no âmbito de Minas Gerais também, as notícias ruins foram seguradas tanto lá em cima como aqui, não é? Isso. E a gestão das empresas públicas, né, quando se mistura a iniciativa privada, então acho que esse é um outro contexto, né, a distribuição de dividendos dessas empresas de água, de energia, é outro espaço que a gente tem que ter muito mais clareza, o cidadão, das responsabilidades de cada um daqueles gestores, né, porque com toda a crise de água, né, já aventada, foi interessante, no meio dessa crise, não sei aonde caiu nas minhas mãos, uma revista chamada Super Interessante, né, que ainda tem até hoje, mas dos anos 2000 colocamos assim, como é que será o país daqui a 15 anos? E uma das propostas era que teria-se rios muito mais limpos cortando as cidades, porque seria necessário trabalhar com a reutilização de água, né? Então, e tinham várias profecias em várias áreas. Essa foi uma das poucas que não foi realizada mesmo. E, de fato, as condições dos nossos rios, nossas águas, são exatamente a mesma de 15 anos atrás, ou seja, não se houve investimento. E, enquanto isso, houve uma distribuição muito consistente. O Itamar Franco saiu há quase 13 anos, né? 13 anos do governo de Minas. Foi. Eu fazia a cobertura do Palácio da Liberdade pelo jornal Estado de Minas e todo dia Itamar batia nessa tecla, que a água que vai ser o próximo crise, que a água que vai ser o próximo problema. Por que não são áreas, por exemplo, distribuição de energia, saneamento e distribuição de água, por que não há exemplos de outras áreas de políticas públicas, conselhos, no mínimo bipartidos, entre sociedade e governo, por que não são áreas em que a população é chamada a discutir prioridades, ajudar a deliberar a respeito de prioridades, decisões, enfim, é negócio, realmente é negócio. Agora voltando assim, né, voltando a esse aspecto político, durante a campanha eleitoral eu conversei com uma fonte do PT, que falou, o cara, falou até cara, eu saí na rua com a bandeira do PT e tudo, eu sou militante há 30 anos, fui hostilizado, a situação está muito difícil para o partido durante a eleição. Eu acho que o PT está ameaçado de uma insolvência, ou de uma PMD, virar um PMDB, né? Sim. Agora, José Dirceu, segundo a matéria que eu vi nos jornais de hoje ou de ontem, dizendo que o PT está ameaçado de insolvência e pedindo, mesma coisa do Lula e de Dilma, para a militância ir para a rua, né? O que muda desse contexto, né? Se a gente pensar em 2005,
também muitos analistas e vários membros do PT falaram que o PT estava ferido de morte. E o PT se reergueu através das suas políticas públicas. Lula afastou-se do Sudeste, juntou o seu rebanho no Nordeste, foi para onde ele era mais querido, trabalhou suas políticas públicas de lá e de lá voltou com muito mais força para a região Sudeste. Pensando essa semana se Dilma poderia usar a mesma estratégia. E provavelmente não, porque ela não consegue ter o mesmo carisma ou a mesma capacidade de juntar um rebanho, tal como Lula tinha. O perfil tecnocrata de Dilma, a única saída dela seria os grandes resultados em políticas públicas. E ao que tudo indica, é muito difícil disso acontecer em curto prazo. Tem gente que fala que as grandes obras do governo federal acontecerão nos próximos anos. A transposição do São Francisco começará a funcionar, dará mais resultado. A hidrelétrica lá do Amazonas começará a funcionar, de Belo Monte começará a funcionar. O pré-sal gerará bastante recurso, inclusive mudará a educação do país. Então, com isso, seria a salvaguarda de Dilma. Mas nenhuma dessas grandes obras, nenhuma dessas grandes ações que têm sido construídas ao longo do governo petista será inaugurada nos próximos 12 meses, né? Então, não é um tempo difícil. Aí eu concordo absolutamente com o João. Nós estamos juntando uma crise ética, uma eleição frágil, né, com pouco apego popular, somado a pouco resultado econômico de políticas públicas. Esses fatores juntos são, de fato, preocupantes. E para onde vai tudo Tem essa isso, história. Né? Eu queria a bola de cristal de vocês, eu não tenho. Essa é a grande questão. Você estaria numa situação, estaria pelo menos ganhando muito mais dinheiro que eu ganho hoje se eu soubesse adivinhar essas coisas. Mas vou tentar analisar para onde vamos. A questão da mulher de César, né? Que a mulher de César não precisa ser fiel, ela precisa demonstrar fidelidade para todo mundo. A questão da Dilma hoje é mais ou menos da mulher de César, que não precisa só ser competente, considerando que ela seja, mas precisa demonstrar que é competente, ou seja, questão de comunicação. Ela, na primeira reunião ministerial, 2 semanas atrás, fala que conclama os ministros a serem a comunicação da verdade, não me lembro o termo que ela usou, ou seja, estabelece como os ministros como para-choque, basicamente. Então, um biombo para ela, um biombo. Essa questão de comparações é muito interessante. Comparamos aqui com 99, a crise econômica. Mal comparou com 2005, o pós-mensalão. Lula foi reeleito em 2006. Quais são as grandes diferenças que deixam o cenário muito mais negativo? Primeiro, essa questão do carisma que você falou. E Dilma se esconde no seu Palácio de Cristal, some, fala muito pouco, aparece muito pouco, foi a Mato Grosso do Sul inaugurar uma obra relacionada à política para mulheres e foi pedido o impeachment dela publicamente por eleitores. A questão da simpatia dos grandes meios de comunicação que nós sabemos que desde o ano passado escolheram um lado explicitamente, especialmente a partir do segundo turno. E a outra questão que é base parlamentar. Quando ela começa a brigar com o próprio campo majoritário do PT, tira todo mundo de dentro do Palácio do Planalto, Roberto Carvalho e outras pessoas próximas de Lula, cria uma cisânia dentro do próprio PT. Quando permite, numa jogada completamente ruim, lançar um candidato adversário, o Eduardo Cunha, um sujeito de excelente trânsito no baixo clero na Câmara, perde a eleição, perde Chinalha, perde ela. Então, talvez a melhor comparação que a gente possa fazer é com 92 e Fernando Collor. Um ambiente que vocês acham que tenha uma fermentação parecida. Dizem que a história só se repete como farsa, né? Mas existem fermentações que possam ser parecidas. Antes do Malco começar, eu falei a história de se detectar algum indício, algum rastro de dinheiro para PT em 2010, um fio de cabelo que talvez apareça comprometendo alguma eleição dela, eu temo pelo pior. Mas esse petardo, essa bala de canhão, já foi dado agora pelo Pedro Barusco, né? Que falou que 200 milhões de dólares foram para o PT. Quando ele lançou essa notícia, eu fiz as contas, dava 548 milhões de reais. Uhum. Hoje é mais, porque o dólar não sei se hoje caiu um pouquinho, mas tá que sobe aí, né? Sim. Então, assim, está envolvendo o partido e envolvendo também o tesoureiro,
o gerente financeiro do PT, que é o João Vacari Neto, que teria recebido 4,5 milhões de dólares. Vou fazer uma pergunta para o Malco primeiro. Comparando com 2005 ainda, se o PT teria capacidade, interesse e satisfação em blindar Dilma como Lula foi blindado em 2005? Aí, de novo, o papel do carisma e do líder, né? A liderança carismática exercida por Lula faz com que vários se sacrificaram. Exatamente. E a liderança autocrática colocada por Dilma faz com que os seus súditos, vários deles, se rebelem contra ela. Então, eu acho que o cenário é muito diferente. Agora, não podemos achar que o PT é o PRN. Collor não tinha partido. Collor não tinha nenhuma base no Congresso. O PRN é um partido de aluguel que foi foi fundado a partir do Partido da Juventude aqui de Belo Horizonte, compraram o Partido da Juventude, que nasceu aqui em Belo Horizonte. Renovação Nacional. E transformou em PRN. Na formação do seu governo, Collor foi o único presidente eleito democraticamente que não montou o chamado presidencialismo de coalizão. O seu ministério tinham muito poucos partidos e partidos com pouca representação no Congresso Nacional. Se por um acaso Dilma de fato sofrer o impeachment ou a derrota colocada por Eduardo Cunha na Câmara, se rastrear para outras derrotas importantes do governo, ou vai só tornar mais cara a negociação com a Câmara, vai ser a primeira vez na nossa história que o presidencialismo de coalizão vai ser rompido aqui no Brasil. Desde 1945 sempre funcionou assim. Então, nós teremos que arrumar novas explicações, novas teorias para explicar a relação executivo e legislativo, que sempre foi muito simples. Toma lá, dá cá. Quem tentou romper com isso foi Fernando Collor de Mello, e se deu mal. Eu tenho de fazer um intervalo, mas você falou nessa ruptura que nunca aconteceu, mas a gente podia dizer que já está próximo, já está com um esgarçamento, né? Agora, se chega a ruptura... Barroso, eu tenho dúvidas se é só uma ameaça. Tenho dúvidas se é só uma ameaça. Se na hora que, de fato, o Congresso tiver que mostrar todas as suas armas com o governo federal, que ele não vai apresentar uma conta um pouco mais cara para ser paga pela presidente Dilma. Né? Vamos discutir isso no próximo bloco. Cena Política volta já já. Cena Política retorna debatendo a crise política no país e com extensão aqui em Minas Gerais, com presença do cientista político Malco Camargos, da PUC-MG, e do jornalista João Gilberto Júnior, de O Tempo. Você estava falando aí, muito interessante essa colocação sua, de que a crise pode ser até paralisada ou estacionada com uma conta maior do Congresso para o governo federal, para a presidente Dilma. E tem outro lado, vai sair, está se prometendo sair, a lista que pode chegar até 70 políticos envolvidos no Lava Jato. E isso vai pegar todos os partidos, ao que se sabe, PSDB, Democrata, PDT, PMDB. Isso pode também provocar uma diluição e tirar o foco do governo federal apenas. Pode sim. Aí eu acho que o João foi muito assertivo na sua fala no primeiro bloco, que é exatamente a incerteza de quem são, de fato, os nomes que estão envolvidos diretamente na Operação Lava Jato. Porque se for indireto, João, nós vamos responsabilizar 513 parlamentares, 81 senadores e 27 governadores eleitos, pelo menos os citados, além do presidente da República. Pelo menos os citados que vão estar diretamente no foco. E isso vai ser um Deus nos acuda político, né? E aí a tendência, pelo que se vazou até agora, entre verdades e mentiras, é que sejam mais parlamentares da base, né? Gente do PMDB, PT e PP, basicamente. Talvez isso no que o Malco falou ajude até a fragilizar
essa base em termos de adesão, fidelidade ao presidente, essa fragilidade em termos políticos, nesse envolvimento, talvez como já denunciados pelo Ministério Público Federal, talvez seja até um fator favorável à presidente Dilma para conseguir barganhar mais facilmente apoio. Eu acho que o debate político do país é um debate que tem hora que você parece coisa de extraterrestre, né? Hoje, no Senado, o senador Cássio Cunha, do PSDB, dizendo que o impeachment é um desejo da população, que não é golpismo. Ele que esteve em 2006, foi cassado como governador, né? Como governador, por compra de voto, né? Mas eu vou te falar Quer dizer, uma coisa. todo mundo tem, de uma certa maneira, o seu rabo preso, Na semana passada teve aquele bate-boca do Aécio com o Renan. Eu não me recordo, Malco talvez concorde comigo, uma bancada tão forte do PSDB no Senado como está agora. Ali, todos os caciques do partido praticamente estão ali. Você tem o José Serra. Serra, Aloysio Nunes, Anastasia, Aécio Gereissati, Cássio Cunha Lima. Deve ter, além de no DEM, Agripino Maia e Ronaldo Caiado. O Anastasia está meio quieto. Né? Essa denúncia que a gente até já falou aqui no Cena Política, de uma possibilidade de ele estar envolvido, o governo dele envolvido no Lava Jato, que parece que não é correto, mas de qualquer maneira o fragilizou, né, um pouco. Até isso esse imbróglio tem uma solução. Então, de novo, né, porque não dá para nós acharmos que o problema é da Petrobras. Né? A grande questão, a hora que que inverteu o caminho, né, de pegar primeiro as empresas e depois para chegar na estrutura política em si, e a hora que se pega o papel dessas empresas ao longo da história, ao longo dos governos, são as mesmas empresas que financiam todos os lados da política de 1945 até agora. O mesmo grupo. Né? Empresas que crescem muito na ditadura, crescem muito depois do golpe militar, e depois mantêm o seu domínio com a redemocratização, patrocinam parte das campanhas das diretas. Né? Então, assim, o papel dessas empresas ao longo da nossa história é impressionante. Você se refere principalmente às empreiteiras, às Odebrechts da vida, às Mendes Júnior da vida? As mesmas que estão com todas as obras no governo de Minas, com todas as obras do governo de São Paulo, com todas as obras do governo federal, com todas as obras do governo do DEM, com todas as obras do país. Da Copa do Mundo, das Olimpíadas, etc, enfim, da hidrelétrica, da rodovia, da transposição e etc. E o curioso é, como estratégia de defesa, ver esses senhores bilionários, todos guardados lá na PF de Curitiba, virem falar, lamentar que não, era impossível, era uma perda, seria perder mercado não entrar nesse jogo de pagar propina Paulo Roberto Costa, Cerveró e etc., Duque e tal, posando de vítima, né, assim, seria impossível conseguir contratos com a Petrobras se não fosse por esse meio. E aí, outra gravidade da situação, que o Malco disse assim, não é só a Petrobras, não, é BNDES, é Eletrobras. Então, aí, são os próximos capítulos. E BNDES tem a questão do financiamento a esse mesmo grupo empresarial, a outros grupos que triangulam com financiamento de campanha. O fato é o seguinte, Barroso, que desde mensalão, coisas que envolveram metrô de São Paulo e tudo, o denominador comum disso tudo é financiamento de campanha. É incrível. O metrô de São Paulo envolve, salvo engano, 400 milhões. É incrível. Né, se não houver uma mudança radical de legislação para limitar o valor de campanha, moralizar a campanha como é feita, muita gente analisa que isso pode incentivar, incitar a formação de caixa 2 como nunca em campanha eleitoral, mas a campanha é astronômico e exponencial o crescimento de custo de campanha ano após ano, e os partidos, para não perderem, vendem as mães, vendem os pais, vendem tudo, a ética, para conseguir financiar. Pisam no pescoço da mãe, né? Como disse um dia Lula de Brizola. Tem uma questão que me preocupa mais nesse processo atual do que em processos anteriores que foram revelados de corrupção no país. Até muito pouco tempo atrás, só do ponto de vista de escala, a corrupção era do ponto de vista de milhão. Hoje nós falamos em bilhão. Então isso
Em termos de montante, muda-se muito. Agora, outra coisa, porque eu não acho que a gente pode só responsabilizar, João, o financiamento de campanha, porque pela primeira vez também aparece as contas de pessoas físicas que estão entrando no esquema e provando agentes públicos que estão devolvendo dinheiro. E agentes públicos que devolvem 190 milhões, né? Um agente público devolve 190 milhões, um diretor da Petrobras, na sua delação premiada, coloca. Então não é em nome da causa, não é a construção, não é o aparelhamento para projeto de poder, não. Passa-se ter projetos pessoais muito fortes, que é a primeira vez que nós vemos isso nos escândalos de corrupção. O dinheiro não é para o fim político, e sim para o benefício privado de agentes do Estado. Aliás, essa questão que eu já falei aqui nos comentários, que eu faço diários aqui na televisão, do Pedro Barusco, é uma coisa louca, né? Ele, delator, concordar em devolver dele 97 milhões de dólares. Essa figura da delação premiada também aparece como uma novidade protagonista aí nesse processo judicial. Mas ele concordar em devolver 97 milhões de dólares, é incrível, que pelo câmbio atual vai dar quase, dá mais que uma mega sena da virada, 270 milhões de reais, só dele, quarto escalão da Petrobras, e concordou em devolver. Lógico que tem outros que deve ter escondido. Receber propina de 10 a 15, 20 milhões por contrato. E isso ser uma regra para 60 contratos durante um ano. Tanto que o sujeito não embolsou ao longo de ano, um negócio astronômico. E o mais assustador dessa história é quando a gente retoma o nosso passado recente e vê qual foi o motivo do impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello. A Elba. Uma Fiat Elba. Algo como uma Palio Weekend hoje, um automóvel de 60 mil reais. Isso foi o suficiente no meio de uma série. Agora, o que tinha a materialidade da prova veio com a Elba, com o recebimento da Elba. Isso que eles falam. O blá 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 no Congresso hoje é isso, né? Essa fermentação. Em 2010, o único automóvel que a Dilma declarou à Justiça Eleitoral foi um Fiat de tipo, que era o único automóvel que ela tinha, além do imóvel em Porto Alegre. Mas eu acho que isso é a salvaguarda da Dilma, né? Tô brincando, só estou lembrando aqui, o temor é aparecer uma nova Fiat Elba agora. Os condenados do Mensalão, por exemplo, né, que foram condenados... Foi Land Rover. Teve a Land Rover do Júnior, não sei o quê. Silvinho Pereira. Silvinho Pereira. Mas os outros, o genuíno, né, quando possa, o genuíno saindo da sua casa, né, uma casa humilde em São Paulo, né? Os carros que as pessoas usam. O irmão do Genuíno, o assessor do irmão do Genuíno, foi pego, né, com dólares dentro da cueca, né? Mas aí já era... O erro do irmão. Mas não, era nas campanhas, né? Para o uso em relação à causa, e não para o uso privado. Isso não é nada colocando contra o Genuíno, mas a política brasileira é um emaranhado tão grande, né? Que está difícil conseguir... Barroso, eu queria só puxar mais um tema, que eu acho que vocês ventilaram ele aqui, eu acho que vale a pena destacar, que é a defesa do ponto de vista dos ministros. E aí eu queria destacar a competência que o governo de Minas teve nos 12 anos que governou esse estado, de conseguir afinar o discurso dos secretariados, coisa que o PT nunca conseguiu na presidência da República. Em nenhum momento, eu nunca vi um secretário, seja do governo Aécio, seja do governo Anastasia, falar de qualquer coisa boa que ele tenha feito. Ele sempre se remete às coisas boas, a pedido do governador, tal, trabalhamos isso e fizemos isso. Sempre nominou bem os sucessos da empreitada política aqui. E todo o fracasso sempre foi assumido por eles individualmente, pelo secretário individualmente. Nunca o PT conseguiu, nem como Lula, nem como Dilma, afinar o discurso de uma equipe de governo, tal como foi feito aqui em Minas. Eu acho impressionante o resultado de comunicação feito por esse governo. Ou seja, afinar a viola tucana a mais eficiência que a viola do PT, né? Sendo na política, volta já com o nosso último bloco.
Voltamos com Cena Política, debatendo a crise política brasileira. Malco, voltando o debate aqui para Minas Gerais, você já falou da questão do auxílio moradia, que a Assembleia Legislativa retornou, ampliou. Como é que vocês dois, né, estão acompanhando aí os primeiros dias de Fernando Pimentel, em meio a esse turbilhão da crise? E quando eu citei a questão da Assembleia Legislativa, porque a base do governo que aprovou. Uhum. Sim. Não só a base, só 4 deputados foram contra, né? Uhum. Mas eu acho que Fernando Pimentel tem demonstrado um sucesso muito grande. De outras palavras, a coesão do PSDB não era tão forte assim. Porque o bloco de oposição hoje, ele tem o mesmo tamanho que ele tinha antes. E o chamado bloco independente, ele tende a migrar completamente para o governo. Tanto que a eleição para a mesa, tanto na definição da sua forma, a hora que eles toparam o voto aberto, é porque já dava um sinal que não iriam trair, que iriam votar junto com o governador. Barroso, eu sempre fui um defensor intransigente do voto aberto. Agora, eu acho que a única circunstância que o voto deveria ser secreto é naquilo que é exclusivo para reger a atividade parlamentar, que é na sua eleição da mesa. E aqui, neste caso, mesmo este voto foi aberto, o que gerou os 76 votos ao presidente, só não teve o voto dele, né? Não, todos os cargos da mesa foram 76 votos, unânime, porque o presidente não podia votar, né? Unânime. Ou seja, inimigo votou inimigo, né? Então, virou uma pizzaria. Fica fácil pensar, às vezes, de onde veio esse consenso. Será que a volta a ressurreição dessas benesses talvez não construiu esse consenso, inclusive no PSDB? Claro, a composição é proporcional a cargos importantes na mesa, que o PSDB também tem, com Lafayette Andrade e outros partidos. Claro que influenciam, mas são direitos regimentais. Mas, além da volta do auxílio moradia, tem uma outra promessa que, enfim, está em gestão já em segundo turno, que é tão absurda quanto. É a possibilidade de o deputado licenciado continuar recebendo verba de gabinete fora da Assembleia. Ou seja, um recurso que é exclusivo para a manutenção do gabinete. Houve a extensão para os 4 deputados que viraram secretário. O parlamentar vira, por exemplo, secretário de Estado. Que gabinete que ele vai precisar, que recurso de gabinete que ele vai precisar manter, sendo que no lugar dele tem um outro deputado com seus funcionários, seu custo de gabinete, suas pesquisas, suas assinaturas de jornal, sua gasolina, etc, etc. Isso é uma vergonha. João, mais uma coisa que eu acho importante nesse processo. O argumento da aprovação do auxílio moradia é o seu uso pelo sistema judiciário. Então, os guardiães máximos da nossa Constituição, aqueles responsáveis por guardar a ética na política, é que dão o elemento para que membros de um outro poder exerçam uma função ou uma atividade em detrimento da maioria da população, usando como argumento o uso em outro poder. Ou seja, uma vez que o judiciário fez, nós também podemos fazer. Agora, no judiciário também é um absurdo. Né? Então, a a crise crise contra o legislativo, não né? é só do nosso sistema político representativo. A crise do nosso judiciário é tão grande quanto, só que muito menos analisada, muito menos falada, ou talvez muito mais temida pela maior parte dos que analisam o funcionamento de nossas coisa de 2/3 dos deputados estaduais são proprietários de imóveis em Belo Horizonte, residentes na região metropolitana. Que justificativa há um trabalhador que sai lá de Betim, sai lá de Ibirité para trabalhar no centro de Belo Horizonte, ou lá de Neves, pega 2 ônibus para chegar aqui na Zona Sul para trabalhar? Que justificativa tem um sujeito receber auxílio moradia, tendo declarado ao TRE ter imóvel em Belo Horizonte? Eu lembro da polêmica da outra vez, eu não vou citar o nome dos personagens, porque eu me esqueci. O Google, tem hora que o Google não funciona tão bem aqui. Isso tem mais 10, 15 anos, talvez, que o deputado que era dono de uma construtora e casado com a filha do dono da construtora líder, tinha o auxílio
moradia e morava em Lourdes, no São prédio pessoas daqueles né, mais luxuosos. Patrimônios módicos, pessoas de patrimônios módicos. Mas enfim, aí voltando a falar do Pimentel, sem surpresas também. Primeiro, que os armários de 12 anos de PSDB iam mostrar seus esqueletos. Estão aparecendo um ou outro, a crise hídrica é um deles. E que a tecla da herança maldita ia ser pisada e repisada esse tempo todo. Prova disso é uma que eu já falei, a questão hídrica, né, envolvendo a gestão anterior da Copasa, que foi alertada pela ANA, na Agência das Águas e tudo mais. E outra é que convém acompanhar essa negociação do governo, criou um grupo especial para negociar com o Sindiúti, com os professores, para que, enfim, se pague uma das, talvez seja a maior promessa de campanha do Pimentel, que é pagar o piso nacional dos professores. O discurso oficial, no momento, é o seguinte: ainda não podemos garantir isso por causa da herança maldita, da crise, etc. Está sendo feita essa auditoria no Estado, com promessa de 90 dias, depois já concluí, Malco, pelo aquele xerife que veio de São Paulo, Fernando Spinelli, é um investigador-chefe, tem outro nome, né? Corregedor-chefe. Procurador, né? Não, é controlador. Controlador-chefe. E estão dizendo que ao sair esse relatório, essa auditoria, uns falam que é auditoria, outros falam que é levantamento, né? Eu prefiro falar auditoria, que vai sair muita coisa, e recentemente o líder do governo, do Durval Ângelo, falou, né, que vão sair do governo anterior, várias negociações com empresas, com empreiteiras do Lava Jato. Do ponto de vista simbólico, eu ia falar exatamente nessa mesma direção. O papel de Pimentel e a sua ação de buscar esta auditoria ou esta revisão de processos internos, do ponto de vista simbólico, é fundamental para a estratégia do PT de distribuir os problemas para todos os lados, né? Então, Pimentel, além de ele ser o governador do PT responsável pelo maior número de pessoas, ele também tem nas mãos a responsabilidade simbólica de envolver o PSDB nos processos de corrupção, caso encontre. Então, eu acho que ele não poupará esforços de verificar as contas do governo de Minas. Tirar o bicho do colo e colocar também em outros colos. Em outros colos, distribuir a chuva. Precisamos acompanhar até que ponto isso vai ser necessário ser usado como justificativa para as dificuldades do atual governo. Uma hora vai precisar virar o disco e começar a trabalhar. Você acha que essa auditoria não dará campo financeiro para mostras financeiras? Não questão financeira, mas justificativa política para as dificuldades. Foi aqui mesmo, nesse cenário, que o Lafayette Andrada, com o Paulo Guedes, não sei se você lembra, falou assim: Pimentel não vai cumprir nada do que prometeu. Vai sofrer e não vai cumprir nada. E a culpa vão ser 4 anos de herança maldita, de esqueleto saindo do armário. Mas funciona no início do governo. Pois né? Pois é. O pós-começar, né? Vamos dizer assim, o pós-iniciar, tem de mostrar serviço, né? E o desafio de Pimentel é que ser da base do mesmo alinhamento do presidente da República é uma situação ímpar. O governo do PSDB não teve isso enquanto governou Minas. Não pode nem culpar o governo federal, né? Não pode culpar o governo federal, mas não quer dizer que traz bons resultados. Vídeo resultado de Agnello Queiroz no Distrito Federal. Alinhado com o governo federal durante todo o seu mandato e não consegue nem para o segundo turno. Então, um mandato pífio enquanto governador. Então, o Pimentel tem a responsabilidade de dar uma resposta muito maior em relação ao que deu outros governantes do PT. Ou seja, não basta ser do mesmo partido para ter bom resultado. Tem que ter capacidade administrativa. Dois pontos, por exemplo. Renegociação da dívida do Estado. Vai ficar mais fácil? Nessa conjuntura atual econômica nacional que nós debatemos nos blocos anteriores, será que vai sair? Mesmo sendo amigo de militância? Amigo de cadeia, da clandestinidade? A outra questão enfim, a questão da segurança, que é mais interna, né? Enfim, toda essa questão de crise hídrica, suporte, enfim, é o que a gente tem que acompanhar, se essa afinação vai continuar boa. E aí o Pimentel, se sabe que ele tem também as suas ambições, né? Tem as suas ambições. O governador do estado, do maior estado do PT, em toda a história do PT, né?
tem o Rio Grande do Sul, mas Minas é muito maior do que o Rio Grande do Sul. E ele tem as ambições, no mínimo a reeleição, Sim. ou no máximo, com esses quadros do PT indo tudo em derrocada, até poder pensar em ser candidato à sucessão da presidente Dilma. É. Vai por aí? É um caminho, é um nome plausível, né? Dada a sua idade e dada a sua importância no cenário atual. Você acha, João, que Eu acho que é cedo para falar isso. Só queria... É difícil afirmar, é muito distante. Só uma coisa que eu queria comentar em relação à conjuntura nacional, que eu acho que ficou faltando, é a relação da presidente Dilma com o Lula. Sim, Como é que vai ficar? Eu acho Lula que falando já que é candidato, né? Agora, se vier o Lula publicamente afirmar que há um descontentamento, enfim, tornar público, eu acho que a questão do abandono ou da Dilma, vai ficar claro o projeto de Lula em isolá-la e enfim, em nome do benefício de si próprio, da própria imagem do Lula e também do partido. E aí pode ser a gota d'água aí para... Jogar a pecha para Dilma, né? Jogar a pecha para Dilma. Se tornar público esse dissenso em relação a Dilma, em relação a criatura e a cria, aí a criatura e o criador, né, meu dizer? Ele está me pedindo para encerrar ali só, assim, uma coisa assim rapidinho. Vocês acreditam que Lula é realmente candidato? Sim, não? Eu acho que Lula é muito esperto para cometer o erro de perder o espaço de ícone que ele tem na política brasileira. Essa mesma pesquisa feita pelo Datafolha agora, que maltrata a Dilma, o coloca como o melhor presidente da história da República do Brasil. Se voltar, já tem o Dilma pronto. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz o povo trabalhar. Pronto, já tem o Dilma pronto. Já fez, né? Muito bem, Cena Política volta na próxima semana com um novo debate. Até lá.